Introdução à Teoria Econômica Marxiana. Aula 1. Então, hoje damos início ao nosso curso de Introdução à Teoria Econômica Marxiana. Não é nossa intenção explorar, esgotar o assunto. É nossa intenção apenas apresentar alguns elementos que permitam às pessoas que nos acompanharem até o final dessas sessões adquirirem certos conhecimentos com o objetivo de melhorar a capacidade de análise da sociedade brasileira. Então, nessa aula de hoje, o que é que nós vamos ver? A primeira coisa que eu quero destacar é a quem se destina esse curso, ou seja, quem é o nosso público-alvo. Em primeiro lugar, aos estudantes universitários, em particular de economia e ciências afins. Mas nós achamos que qualquer estudante universitário tem condições de acompanhá-lo. Em segundo lugar, o curso está dirigido aos professores, evidentemente professores de economia, mas todos os professores universitários terão condições também de acompanhar o que nós pretendemos. Em terceiro lugar, os profissionais liberais de modo geral, de qualquer formação universitária. E, finalmente, os trabalhadores que tenham um certo nível de formação, ou seja, um certo nível de formação de cultura, ou seja, trabalhadores com curso secundário. Desde já alertamos para que não há nenhuma necessidade que as pessoas tenham algum conhecimento prévio de Marx ou da obra do Marx. Ou seja, quem nunca leu Marx terá condições de acompanhar o que nós pretendemos apresentar aqui. Para iniciar o curso, nós precisamos de alguns conceitos sobre a produção, sobre o trabalho, sobre as condições da ação do homem sobre a natureza. Esses conceitos nós vamos apresentá-los agora. Em primeiro lugar, para que haja a produção, nós temos que levar em consideração o ser humano. E o ser humano considerado como ser social, ou seja, o ser humano individual, ele nunca existiu, não existe, ele só existe em coletividades. Em segundo lugar, o trabalho. O outro conceito, uma outra coisa que necessitamos é o conceito de trabalho como atividade humana e, portanto, atividade social. Neste caso, o trabalho da formiguinha, o trabalho das abelhas, para nós não é considerado trabalho, nós só consideramos trabalho como trabalho humano. Em terceiro lugar, o outro conceito que nós precisamos é o conceito de força de trabalho, que é considerado, por enquanto, como o conjunto das forças de capacidades humanas, físicas e intelectuais que o homem utiliza quando trabalha. Finalmente, o que é necessário para a gente, o conceito a seguir, é o conceito de natureza. É da natureza que surgirão os objetos de trabalho, ou seja, é sobre a natureza que o ser humano incide, usa a sua força de trabalho e, com isto, ele trabalha. E o objetivo do trabalho aqui está. Os seres humanos se relacionam no processo de trabalho, como nós vimos. Essas relações que os seres humanos estabelecem entre si no processo de trabalho, nós chamamos de relações de produção. Depois nós vemos que essas relações de produção, esse termo pode ser ampliado para relações de produção e distribuição. Portanto, os homens estabelecem entre si relações de produção e mais, utilizam meios de trabalho para poder trabalhar. Esses meios de trabalho são meios de trabalho de vários tipos, depois nós vamos voltar a esse assunto. E com esses meios de trabalho o homem age sobre a natureza, e é a natureza que oferece os objetos de trabalho. Portanto, os homens estabelecem entre si relações de produção no processo de trabalho, utilizam meios de trabalho e agem sobre a natureza, onde ele vai descobrir ou encontrar os objetos de trabalho. O objetivo da produção é a satisfação das necessidades de alimentos, vestuário, habitação, defesa, lazer, formação, etc. Portanto, todas essas necessidades o homem procura satisfazer quando ele trabalha. Essa é a razão do trabalho. Um outro conceito que nós precisamos ainda é o conceito modo de produção. Vamos construir esse conceito. E começamos a construí-lo a partir dos instrumentos e outras coisas que o homem utiliza na natureza, como a força da água, a força dos ventos, etc. Esses instrumentos e esses outros elementos da natureza que o homem utiliza
constituem os meios de trabalho que nós já falamos há pouco. Portanto, os meios de trabalho são compostos pelos instrumentos e determinados recursos que o homem utiliza na natureza. Se a isso nós juntarmos os objetos de trabalho, também que já falamos sobre eles, nós definiremos um outro conceito, que é o conceito meios de produção. Portanto, o meio de produção será o conjunto formado pelos meios de trabalho e pelos objetos de trabalho. E se estamos agora a acrescentar a força de trabalho, e juntando os meios de produção com a força de trabalho, nós estamos criando um outro conceito, que é o conceito forças produtivas. Se juntarmos as forças produtivas às relações de produção, finalmente chegamos ao conceito que era o objetivo dessa nossa explicação, o conceito modo de produção. Andando agora em sentido contrário. O modo de produção é constituído, portanto, pelo conjunto formado pelas forças produtivas e relações de produção. As forças produtivas representam o conjunto dos fatores objetivos e subjetivos da produção. Os conceitos objetivos são os meios de produção, os conceitos subjetivos, os elementos subjetivos são formados pela força de trabalho. Juntando esses fatores objetivos e subjetivos, nós temos as forças produtivas. Os homens se relacionam uns com os outros e finalmente chegamos ao conceito modo de produção. Como é que a gente pode fazer uma análise dinâmica agora deste conceito que acabamos de apresentar? Está aí o conceito modo de produção e na base dele nós temos as forças produtivas. Já vimos que elas são formadas pelos fatores objetivos e subjetivos da produção. Estas forças produtivas são elas que determinam, fazem surgir as relações de produção. Mas esse movimento não é unilateral. As forças produtivas fazem surgir relações de produção, mas as relações de produção agem em sentido contrário sobre as forças produtivas, acelerando ou entravando o seu movimento. A relação que eles guardam entre si é a mesma relação que guardam entre si o conteúdo e a forma. Duas categorias da lógica dialética, sobre as quais voltaremos a falar em uma aula seguinte. Como nós sabemos da dialética, o conteúdo do fenômeno é seu aspecto mais dinâmico, portanto, são as forças produtivas que estão em permanente movimento e elas vão criando relações de produção. Sempre que as forças produtivas se transformam, novas relações de produção vão surgindo. Quando estas relações de produção coincidem ou estão de acordo com o desenvolvimento das forças produtivas, elas estimulam o desenvolvimento das forças produtivas, como a forma faz em qualquer conteúdo. A partir do momento em que as relações de produção, como elas são mais lentas, elas são estáticas, a partir do momento em que elas não mais correspondem às forças produtivas que evoluíram, estas relações de produção passam a entravar o desenvolvimento das forças produtivas, impedindo ou dificultando o movimento delas. Não quer dizer que impeça, mas dificulta. O resultado deste choque entre as relações de produção e as forças produtivas é que o conteúdo, as forças produtivas, vão destruir, vão rebentar a forma que impediu o seu desenvolvimento. Muito bem, passamos então a um outro conceito que é necessário para o nosso trabalho, que é o conceito formação econômico-social. Como é que nós passamos do conceito modo de produção para o conceito de formação econômica social? O conceito de produção é um conceito puramente econômico. Só entram aí elementos da economia. No conceito de formação econômica social, vamos introduzir outros elementos que não são mais da esfera da economia, como, por exemplo, da esfera política, da esfera da ideologia. Como é que é feita essa passagem do conceito modo de produção para o conceito de formação econômica social? Essa passagem é feita pelas relações de produção. As relações de produção, neste novo conceito, vão se transformar ou vão ser denominadas de base econômica. Portanto, base econômica e relações de produção são o mesmo conceito, só que o conceito de relação de produção é utilizado quando nós discutimos e analisamos o modo de produção, e o conceito de base econômica é utilizado quando nós analisamos o conceito de formação econômico-social. E agora, a relação será do mesmo tipo. A base econômica
vai criar, vai determinar o que nós chamaremos de superestrutura. É nessa superestrutura onde estão elementos não econômicos, ou seja, o Estado, a justiça, o aparelho jurídico, o aparelho político, os partidos políticos, os conceitos éticos, morais, e todos os elementos da ideologia estão aqui na superestrutura. Da mesma maneira que no caso anterior, estudado, essa relação entre base e superestrutura, ela é bilateral. A base determina, condiciona a superestrutura, mas a superestrutura age de volta sobre a base, condicionando o seu desenvolvimento. E a relação é exatamente do mesmo tipo. Conteúdo, forma. O conteúdo é a parte mais dinâmica do fenômeno, ele nunca para de transformar-se e a forma acomoda o desenvolvimento do conteúdo. Quando a forma, ou seja, quando a superestrutura corresponde ao desenvolvimento da base econômica, conteúdo, ela estimula o desenvolvimento da base econômica, ela faz com que a base econômica se desenvolva. Quando a superestrutura, a forma, começa a não corresponder mais ao desenvolvimento da base econômica, ela começa então a entravar, a dificultar o desenvolvimento da base econômica. O resultado deste choque é a destruição da superestrutura e a sua substituição por uma outra superestrutura. Portanto, o conteúdo vai contribuir para a destruição da sua forma e para a criação de uma nova forma que deve acomodar e permitir o seu desenvolvimento. Vendo os dois conceitos, aqui nós repetimos. Ou seja, temos ali o conceito modo de produção, que é o conceito que leva em conta elementos puramente econômicos, e agora o conceito de formação econômico-social, que leva em conta outros elementos, e que nos permite uma análise mais geral, mais global da sociedade. A gente pode encontrar, por exemplo, no modo de produção capitalista, utilizando o conceito de modo de produção, vários tipos de formação econômica-social completamente diferentes, que são todos capitalistas, mas em sua superestrutura tem elementos de ordem política, ideológica, moral, ética, completamente diferentes. Ou seja, o modo de produção capitalista pode ter como superestrutura desde um sistema democrático, mais ou menos aspas, não é? Até um sistema ditatorial. E o modo de produção continua sendo exatamente do mesmo tipo. A superestrutura é que tem elementos diferentes. Então a gente pode analisar sociedades diferentes, todas com o mesmo modo de produção, mas que em sua superestrutura tem elementos que as tornam diferentes. Então este conceito é mais próprio quando a gente quer analisar a situação de países diferentes. Bom, para continuar o nosso estudo, nós precisamos de um novo conceito, que é o conceito de classe social, que é um conceito complexo, é muito discutido, mas nós vamos utilizar aqui uma definição que nos permite mais rigor nesta definição. Diferentemente do IBGE, que utiliza como critério para separar as classes sociais apenas o nível de renda, e aí a gente tem classe A, B, C, D, etc., nós vamos utilizar outros critérios econômicos que nos permitem fazer uma classificação mais rigorosa. Primeira coisa, por classe social entendemos grandes grupos de pessoas que se diferenciam uns dos outros. Portanto, uma classe social é um grande grupo de pessoas, não é uma parcela pequena de pessoas. O primeiro critério é esse, o lugar que ocupa na organização do trabalho num sistema historicamente determinado de produção. Então, a primeira coisa que nós vamos verificar é o seguinte, este grande grupo de pessoas, ele é característica de qual sistema historicamente determinado? Ou seja, ele é característico de uma época anterior ao capitalismo, ele é característico do surgimento do capitalismo, ou seja, na história nós vamos verificar em que momento este grupo social se encontra, nasceu e se desenvolveu. O segundo critério é a relação em relação aos meios de produção. Ou seja, o que é que nós queremos saber? Entre as pessoas vão se dividir e se separar de acordo com esse critério. Os proprietários dos meios de produção e os não proprietários dos meios de produção, que por não terem meios de produção, têm unicamente a sua força de trabalho para trabalhar. Então, esse critério nos permite diferenciar as pessoas em dois grandes grupos e nos permite classificar em todos os modos de produção, não só no modo de produção capitalista. O terceiro critério é o critério, agora sim, entra a renda, o rendimento. Ou seja,
o modo como obtém e a grandeza da parte da riqueza social de que recebem. Então não nos interessa, como o IBGE, só a quantidade de riqueza recebida, nos interessa também a forma como essa riqueza é paga, a forma como ela é distribuída. Ou seja, se a pessoa recebe essa riqueza sob a forma de salário, sob a forma de lucro, sob a forma de juros, sob a forma de renda, portanto, a forma é um critério extremamente importante para a gente utilizar, fazer uma divisão da sociedade em classes. Porque de acordo com a grandeza, por exemplo, da riqueza social, nós podemos dividir os grupos em dois tipos de pessoas. Aquelas que não são proprietárias dos meios de produção recebem a menor parte da riqueza social. E aquelas que são as proprietárias dos meios de produção recebem a maior parte da riqueza social. A gente deve levar em consideração também que aqueles que recebem a menor parte da riqueza social são exatamente aqueles que só têm a força de trabalho para vender. Ou seja, os trabalhadores assalariados. E os donos dos meios de produção, no caso do capitalismo nosso, são aqueles que recebem a maior parte da riqueza social. Isso pode ser comprovado pelas estatísticas disponíveis, né? Tanto no país como no mundo. Entre os modos de produção conceito que nós acabamos de definir, há uma série de modos de produção que são conhecidos e universalmente aceitos. O primeiro deles é o modo de produção primitivo. Essa imagem aqui pode nos mostrar uma representação simbólica do que seria o modo de produção primitivo, e é a imagem que a gente ainda pode encontrar atualmente entre os nossos índios no Brasil. Nós somos ainda privilegiados por ter este tipo de modo de produção ainda existente. O que caracteriza esse modo de produção é que ele é um modo de produção sem classes sociais. Portanto, não há divisão em classes ainda nesse nível da sociedade. Esta sociedade sem classes vai transformar-se e a gente vai ver surgirem sociedades onde passam a existir as classes sociais, como, por exemplo, no modo de produção escravagista. Está aqui uma imagem também ilustrativa. Nós temos, no modo de produção escravagista, os escravos e os senhores. Na sociedade sem classe, a distribuição do trabalho era a distribuição que a gente chama de distribuição natural do trabalho, ou seja, as pessoas trabalham de acordo com a sua capacidade, os mais fortes, os mais fracos, as crianças, as mulheres, os homens. A divisão é feita de acordo com as capacidades pessoais, individuais de cada um dos seres humanos. Não é assim que o trabalho é dividido. A produtividade é muito baixa, portanto não há excedente econômico, só há excedente ocasional. Nessa sociedade, não. A gente já vê que começa a existir classes sociais. E as duas classes fundamentais no modo de produção escravagista são a classe dos escravos, os que trabalham e os que não ficam com nada, e a classe dos senhores, que são os que não trabalham e ficam com tudo. Portanto, há uma divisão do trabalho e uma divisão da riqueza também aqui. E uma sociedade dessa não tem nenhum mistério. Todo mundo sabe o seu lugar e todos sabem quem produz a riqueza e quem se apropria dela. Outro modo de produção, conhecido também, o modo de produção feudal. Nesse modo de produção, está aqui uma imagem que pode ilustrá-los. Nós temos duas classes sociais fundamentais, que são a classe dos camponeses e a classe dos senhores feudais. A gente já estudou história, todo mundo já conhece isso, que os camponeses trabalhavam no campo, as famílias camponesas, produziam e uma parte da colheita era expropriada, era retirada das mãos deles pelos senhores feudais, a pretexto de que eles precisavam alimentar os seus cavaleiros, que contribuíam para defender a comunidade, etc. Bom, os pretextos eram diversos, mas a realidade é que os camponeses trabalham, os senhores feudais expropriam, tomam, frequentemente com a ajuda dos seus cavaleiros, dos seus homens armados, tomam a parte da riqueza que os camponeses produziram. Portanto, nessa sociedade não há nenhum mistério, sabe-se claramente quem trabalha e como a riqueza é distribuída. O outro modo de produção, também conhecido, é o modo de produção capitalista. Nesse modo de produção, está aqui uma imagem ilustrativa, nós já temos as fábricas, nós já temos empresas e também há classes sociais. A classe, para simplificar, nós chamamos de trabalhadores assalariados e a classe dos capitalistas, que são as duas classes fundamentais. Vejam bem, nós estamos nos referindo aqui apenas às classes fundamentais que estão na base do sistema. É evidente que há várias outras camadas e há classes que se interpenetram, mas nós não vamos tratar desse assunto aqui, nós queremos só situar, separar, classificar os dois grandes polos em cada uma das sociedades. Então aqui nós temos os trabalhadores assalariados,
E nós temos aqui os capitalistas. Há ainda outras sociedades que nós chamamos de sociedades de transição. São menos estudadas, são pouco estudadas. Durante muito tempo, os esquemas oficiais que eram considerados não reconheciam, não incluíam essas sociedades, mas depois os estudiosos descobriram que o próprio Marx já fazia referência sobre isso, e mostrava que entre a sociedade sem classe e a sociedade com classes sociais existiram sociedades de transição. E temos alguns exemplos destas sociedades. Está aqui. Por exemplo, os incas, astecas, maias, as sociedades asiáticas e, no norte da África, a sociedade egípcia e as sociedades tribais, as sociedades africanas. Todas elas apresentaram modelos de desenvolvimento, de transição. Não eram ainda sociedades com classes claramente definidas, eram sociedades em que se transitava da sociedade sem classe para sociedades com classe. O grande elemento que une todas essas sociedades era o forte fator, a força econômica do fator ideológico. Sem a religião, sem a feitiçaria, sem os tabus, sem os cultos, estas sociedades não podiam existir. A evolução dos modos de produção. Uma vez descritos os vários modos de produção que se sucederam, nós vamos agora saber como é que se deu essa evolução. Todas as sociedades começaram por uma sociedade sem classes. Estas sociedades sem classes as sociedades sem classes transitaram para as sociedades com classes. A sociedade sem classes, todos os países, todas as regiões do mundo passaram por essa fase, é o que a gente chamou de comunidade primitiva. É a sociedade onde as classes sociais não existiram. Essa sociedade primitiva transitou o caminho mais conhecido, mais falado, mas durante muito tempo foi até pensado como que seria um caminho único, que seria essa transição que eu vou indicar aqui, inicialmente. A comunidade primitiva transitou para o modo de produção antigo, que tem como exemplo, por exemplo, a sociedade grega antes do Império Romano. A sociedade, o modo de produção antigo, transitou para o modo de produção escravagista. Este sim é representado como modelo pela sociedade escravagista romana. A sociedade escravagista, todos nós sabemos, houve um momento em que ela desagregou-se, e o mecanismo de desagregação nós podemos estudar através daquele esquema já visto anteriormente, em que a superestrutura escravagista não era capaz mais de conter as relações de produção, que se serviam de base econômica, portanto, a estrutura esclavagista teve de ser rompida. E ela foi rompida através da violência. A história nos mostra como esse processo se deu. A revolta dos escravos, a revolta dos povos que viviam no norte da Europa, e foi assim que a sociedade escravagista se desintegrou e foi sucedida pela sociedade feudal. Então, as grandes cidades são destruídas e começam a surgir os poderes locais e os feudos começam a se formar. A sociedade feudal também, houve um momento em que a correspondência entre a sua base e a sua superestrutura não mais se estabelecia, a superestrutura feudal começa a entravar o desenvolvimento das relações capitalistas de produção, e o resultado é que essa superestrutura tem de ser destruída, e o exemplo clássico dessa passagem é a Revolução Francesa. Foi outra destruição feita com bastante violência, em que, com todas as mortes e toda a brutalidade que ocorreu na Revolução Francesa, e que fez com que a superestrutura da sociedade feudal fosse derrubada, destruída, e a superestrutura capitalista começasse a se solidificar. E ao se solidificar, impulsionar o desenvolvimento da sua própria base. A sociedade feudal vai se decompor e, em lugar dela, surgirá a sociedade capitalista. A sociedade capitalista, o mesmo processo se deu de não correspondência entre superestrutura e base, e o resultado dessa não correspondência foi também a explosão da sociedade capitalista e a passagem e a transição para uma outra sociedade, que foi a sociedade socialista, ou o modo de produção socialista. Nós sabemos que essa passagem foi muito complexa, é um fenômeno muito complicado de ser estudado, e, para o bem ou para o mal, houve o caminho inverso, a sociedade socialista se desagregou e voltou-se à sociedade capitalista. Bom, durante muito tempo pensou-se que esse era o caminho pelo qual todas as sociedades humanas tinham percorrido.
Portanto, havia um caminho único de transição de um modo de produção a outro. Depois, os estudiosos descobriram que não foi bem isso que aconteceu, mas que houve outras sociedades de transição e que o caminho percorrido foi outro. Um outro caminho que também nós encontramos, e os estudiosos já identificaram, é o caminho via modo de produção germânico. O modo de produção germânico ele existiu simultaneamente aos outros modos de produção de transição e ele transitou diretamente para o modo de produção feudal. Era em zonas de modo de produção germânico que o exército escravagista romano ia se abastecer de escravos. Portanto, foi aí que se formou, era um dos grandes fornecedores de escravos para a sociedade escravagista romana, eram os povos que viviam no norte da Europa, na sua maior parte, viviam no norte da Europa e que estavam submetidos a essa forma de organização chamada de modo de produção germânico. O modo de produção germânico contribuiu fortemente para a desagregação do escravagismo e com o fim do escravagismo, ele também transita para o modo de produção feudal. Portanto, temos aqui vários esquemas, o que não quer dizer que esses estudos estejam encerrados. Há muito a ser estudado e há várias outras possibilidades de transição das sociedades que podem não seguir esses esquemas. Portanto, esses são os mais importantes modos de produção. Mas, depois da colonização, depois da acumulação primitiva do capital e do surgimento do capitalismo no mundo, há várias formas de transição que são estudadas por muitos estudiosos. Um deles, por exemplo, é o estudo feito pelo Jacob Gorender, que classifica, no caso do Brasil, a transição que o Brasil sofreu como um modo de produção muito especial, que ele denominou de modo de produção escravista colonial. Ou seja, nós aqui não tivemos nem escravagismo, nem feudalismo, tivemos um modo de produção especial que é capaz de explicar a forma como se deu a transição no Brasil para o capitalismo e explicar, inclusive, certas características que o nosso capitalismo tem até hoje. Finalmente, chegamos onde, depois desses estudos, chegamos ao que nós queremos. Chegamos ao capitalismo, que é o modo de produção atualmente dominante no mundo. Nós sabemos que a passagem do modo de produção capitalista para o socialista teve como resultado um resultado desastroso e o retorno ao capitalismo na maior parte do mundo. O modo de produção socialista, ele existe de forma muito precária, não sei se a gente pode chamar de modo de produção socialista, em alguns países, tipo da China ou Cuba, até de forma caricata, o modo de produção socialista existe, como por exemplo na Coreia do Norte, né? Mas a gente não tem nem certeza se pode classificar esse sistema de socialistas. Então, o fato é que o modo de produção capitalista hoje domina e é universal em todo o mundo. E qual é a particularidade desse modo de produção? É que com ele surge um mistério, que é o mistério de como a riqueza é produzida e como a riqueza é apropriada. Ou seja, até o modo de produção capitalista era muito claro quem produzia a riqueza e quem se apropriava dela, e qual era a forma de apropriação, que era expropriação direta. Quer dizer, o dono dos meios de produção expropriava a riqueza daqueles que trabalhavam. No modo de produção capitalista, essa relação é mistificada, desaparece pela aparente igualdade de relação entre as pessoas no mercado. Existem os donos dos meios de produção e os donos da força de trabalho. São ambos proprietários e eles se apresentam no mercado em igualdade de condições. É até com base nisso que a nossa reforma da legislação trabalhista está sendo feita hoje, né? E toda a argumentação que eles utilizam é desse tipo. Por isso eles querem que prevaleça a liberdade de discussão e de entendimento entre os dois grandes elementos da sociedade. Os capitalistas sentam-se em igualdade de condições com os trabalhadores e vão acordar as condições de trabalho. Portanto, isso é uma forte mistificação que cria esse mistério que surge com o modo de produção capitalista. Quais os mecanismos de apropriação? Como é que as pessoas se apropriam da riqueza? Isso é o grande mistério da sociedade capitalista e que exige que tem duas respostas diferentes. Há duas maneiras, há duas correntes de pensamento que explicam esse fenômeno. Uma das correntes é a teoria do valor-utilidade, que é a teoria oficial, que é a teoria que está por trás de todos os economistas do governo atual, e que é aquela teoria com base na qual são estabelecidos determinados tabus apresentados a todos como verdade.
como, por exemplo, o tabu de que a inflação se combate com juros, ou o tabu de que os trabalhadores desempregados estão desempregados porque não querem trabalhar. Portanto, ou o tabu de que toda vez que se dá aumento de salário aos trabalhadores, cria-se inflação. Isso é tido como verdade na nossa sociedade. E esta doutrina oficial, e esta doutrina que tem por base, por trás dela, na sua base, a teoria do valor-utilidade. Mas há uma outra teoria, que é a teoria do valor-trabalho. Se nós tomarmos essa outra teoria como base, todas essas pseudo-verdades podem ser destruídas e rebentadas, porque elas não são verdade absoluta. Então, o que nós vamos fazer aqui é precisamente desenvolver os elementos para construir esta teoria, teoria do valor-trabalho. É o que nós veremos nas próximas aulas.